Nós temos um dado que o Brasil voltou a estar no mapa da fome. Eu acredito que foi muito nessa ansiedade causada pelo, eu diria, atraso mesmo em relação à aquisição das vacinas e como isso se tornou um símbolo para nós de esperança. Então, durante a pandemia, é muito triste que principalmente os pais de família, as mães de família, muitos deles tiveram que escolher, muitas das vezes, se arriscar em um emprego, em um subemprego, na subalternidade, de se arriscar e priorizar o emprego ao invés da própria saúde, porque o Estado, o governo, não conseguiu, mesmo com o auxílio emergencial, que nós sabemos todas as questões que o envolveram, o governo não conseguiu desenvolver políticas públicas ou ações que fossem suficientes para que essas pessoas pudessem se proteger ao máximo. Para mim, a saúde, agora ela se encontra num lugar bem escasso, assim, né? Eu leio a bula dos remédios que eu tomo, né? Que é o Climene, o Spironolactona, que são os hormônios. E eu não encontro nada que diz sobre o meu corpo. Eu não encontro nada que me dê um suporte financeiro para conseguir fazer uso recorrente, né, desse medicamento, que é algo primordial se você está fazendo hormonioterapia durante 2 anos. É difícil você lidar com o racismo, aí é difícil você lidar com a transfobia, é difícil você lidar com o machismo, entre outros, e aí tudo isso condiciona num outro lugar que é o acesso à psicologia, né? Depois de tanto, você ter que passar por esses medicamentos e você não conseguir, aí você entra numa depressão e aí você entra num desgaste psicológico. Então, saúde engloba tudo isso, né? Em relação à saúde, tem dois tipos de saúde para a gente, de cura que vem do pajé, das plantas medicinais. Somos bem diferentes em relação à alma, o espiritual. Então, algumas doenças não é apenas carnal, é espiritual também. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa está doente é levar no pajé e de lá, se for uma doença que pode ser curada com remédio de fora, aí a gente leva no posto. Os dois são importantes para mim, porque agora a gente já tem doenças atuais que a gente não tinha antes. E a maioria das plantas que curam só curam que a gente tinha no passado que agora a gente não tem. Que agora pra gente é novidade. Mas aí o que envolve também em relação à saúde? Também tem a questão do saneamento básico. Saneamento básico é algo bem difícil ter entre as comunidades em geral. E não é só entre as comunidades indígenas, também coloca aí nesse meio as comunidades periféricas, as comunidades de mais difícil acesso. Vou continuar falando em relação ao meu território. E lá o saneamento básico é bem difícil, é complicado. Ali você pode ter um esgoto aberto, no qual tem rato, barata, qualquer outro tipo de bicho que pode te transmitir uma doença. A questão da Covid também é algo que afetou muito a nossa saúde dentro dos territórios. As vacinas eram para ter sido compradas no final de 2020, se eu não me engano.
E aí o nosso queridíssimo e digníssimo presidente não quis. Ele não permitiu que as vacinas fossem compradas. E daí o problema foi só crescendo e crescendo e crescendo muito. Muito. A ponto de pegar uma cidade, pegar um estado inteiro no país e matar mais de não sei quantas pessoas, que foi o caso de Manaus, por exemplo. E não foi diferente dentro das comunidades indígenas. Minha revolta na área da saúde está sendo por causa da morte da minha mãe, entendeu? Porque a gente tentou mudar ela de hospital, não quiseram, colocaram ela lá no Campo Limpo. E é triste o Campo Limpo, viu? Então, tô revoltada com a saúde. E é muito desumano, gente, muito real. Para mim ter um médico bom, eu preciso pagar o rim que eu não tenho. É triste. E muitas pessoas precisam, pelo menos, tipo, de uma base ali, de algo que aquele posto não tenha. Eu tenho que pagar o olho da cara para poder conseguir um remédio que o posto não tenha. A alimentação, né, quando eu era criança, era a partir muito da minha mãe, né? Mas hoje eu vejo que num prato precisa ter, né? Arroz, feijão, coisas verdes, coisa que enriquece seu corpo, né? Tipo, atualmente no Brasil, né? Todo mundo está subindo a hashtag comida no prato, né? Então a gente precisa de políticas para que isso nunca aconteça, né? De faltar comida no prato de uma criança, né? Tipo, também entra no assunto, né? Eu vi uma notícia que estavam direcionando verba de alimentação de escola para outros lugares, né? E é difícil, para mim é difícil ver isso, né? De que eu tô comendo e outra criança não tá, sabe? Por conta de atos não políticos, né? Que afetam outras pessoas, né? Pensar na alimentação é algo muito sensível, né? Pensando que, como eu já havia dito, minha mãe, a minha avó, né, veio de lá, de Alagoas, com 21 filhos, né, para Campinas, e que grande parte desses filhos morreram de desnutrição, né? E minha mãe me conta até hoje, assim, de como que ela se alimentava, assim, para não se deixar morrer, né? Ela falava que ela comia arroz com vinagre, né? Que o vinagre cortava a fome e o arroz, de certa forma, nutria, né? Então, é algo muito sensível, um espaço de pensar que a alimentação é vida, né? Se alimentar é vida. Todo mundo trabalha para comer, todo mundo se move para comer. Os animais se mexem para comer, fazem toda a sua correria para comer. Então, acho que não é diferente, né, do ser humano. E quando esse acesso não existe, a gente precisa se preocupar, né, urgentemente. Ainda mais falando sobre o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento, né? Isso é muito alarmante, assim, pensar que no Brasil existe fome que tem retornado cada vez mais, né? Pra mim é muito sensível esse espaço. Para mim, a alimentação está muito ligado com o nosso território, porque agora cada vez mais as aldeias estão diminuindo, que o nosso povo plantava muito, então usava muita terra e usava muito espaço para plantar. Apenas uma família tinha uma terra grande para plantar milho, plantar mandioca e entre outros. E agora as aldeias estão como uma ilha dentro de um mar de ferro de casas urbanas. Então
e a terra também não tá mais o mesmo que era antes. Então, infelizmente, a gente precisa consumir alimentos não saudáveis que vêm do mercado. Então, a gente está sendo praticamente obrigado a isso.